No vídeo anterior, nós vimos a etapa 3, migração neural, onde ocorre o movimento dos neurônios para locais específicos do cérebro. E vimos também a etapa 4, apoptose, onde ocorre a morte dos neurônios que não conseguiram espaço no cérebro e ficaram sem função, morrendo naturalmente. Agora, nessa videoaula, nós vamos ver a etapa 5, mielinização, e a etapa 6, sinaptogênese. A quinta etapa, segundo Maria Aparecida Domingues, é a mielinização. Eu creio que você já tenha ouvido falar desse processo. Até agora, nós vimos nas etapas anteriores que o neurônio estava sendo produzido e conduzido até os seus locais de morada. Agora, ele está acomodado e vai começar então a se aperfeiçoar. O que é então a mielinização? A mielinização é a formação de uma capa de lipídios e proteínas que se forma em torno do axônio. Relembrando que o axônio é a extensão do corpo celular, como um cabo, onde é enviada a resposta da informação processada pelo soma. E essa bainha de mielina vai ser responsável pela proteção desse neurônio, pela velocidade de transmissão do impulso nervoso e também pela maturação desse neurônio. Então, é justamente isso que acontece. Esse neurônio, agora, ele precisa se preparar para tarefas mais importantes. É por isso que ele está começando a se aperfeiçoar. Mas como se dá esse processo de mielinização? Essa animação mostra como a bainha de mielina é formada no axônio, proporcionando proteção e velocidade ao impulso nervoso. A mielina envolve o axônio semelhante a uma fita isolante que passamos num fio de eletricidade. Percebam que fica um espaço entre os gomos. Esse espaço se chama nódulos de Ranvier. Nesta ilustração, nós podemos localizar a substância branca e a substância cinzenta. Aqui nós temos o cérebro e aqui nós temos a medula espinhal. A substância branca, ela é composta pelos axônios mielinizados e ela fica no encéfalo, ela fica na parte interna. Já a substância cinzenta, que é composta pelos corpos de neurônios, os somas, eles ficam na parte mais externa no encéfalo. Já na medula é diferente. Na medula, a substância branca fica na parte externa e a substância cinzenta na parte interna. E olha só a importância desse processo da produção da mielina. Cosenza nos diz que a mielina conduz a informação a uma velocidade até 100 vezes maior que uma fibra não mielinizada. O que acontece quando a mielina é danificada? Nós vimos que uma das funções da bainha de mielina é a proteção desse axônio. Quando a mielina então é danificada, o axônio ele fica exposto e isso causa graves danos a esse nervo. As doenças desmielinizantes mais conhecidas são a esclerose múltipla, que é uma doença desmielinizante do sistema nervoso central, e a síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença desmielinizante do sistema nervoso periférico. O processo de mielinização é de muita importância para o bom funcionamento do cérebro. Maria Aparecida Domingues ressalta 3 itens que são fundamentais para a formação da bainha de mielina, que ela chama de tripé da mielinização. São eles: a nutrição adequada, a estimulação e o afeto. Nutrição adequada
tanto da mãe na fase da gestação, quanto do bebê nos anos formativos. A nutrição é muito importante porque a bainha de mielina é composta de nutrientes, principalmente lipídios e proteínas. Estimulação. O cérebro precisa dos estímulos para conhecer o mundo que o cerca. Esses estímulos devem ser adequados, ou seja, devem proporcionar a curiosidade e o conhecimento, mas não devem ser em excesso, para não causar estresse desnecessário, e nem deve ter escassez, proporcionando a aprendizagem sadia. O afeto. Já é conhecido que as emoções têm grande relevância na aprendizagem. O afeto aqui está relacionado principalmente com a segurança e a ausência de estresse para a criança. A sexta etapa do neurodesenvolvimento é a sinaptogênese. Nós sabemos que o neurônio, ele não sabe viver sozinho. E a sinaptogênese é a comunicação que os neurônios estabelecem entre si. Eles vão lançando prolongamentos, formando as sinapses, que são os pontos de acoplamento e comunicação entre os neurônios. Ou seja, os prolongamentos eles vão se esticando até conseguir alcançar o seu vizinho, outro neurônio, para que ele consiga então fazer as sinapses, essas comunicações que são muito importantes para o desenvolvimento do nosso cérebro. Esta fase ela se inicia aproximadamente com 5 meses intraútero e ela vai permanecer intensa até 5 a 6 anos, mas ela permanece depois, no restante da vida, porém com menos intensidade. Nesta animação, nós podemos ter uma ideia de como os neurônios vão se esticando, formando os seus prolongamentos. E Pinheiro, 2007, ele diz assim que o neurônio isoladamente não é nada. É fundamental que os neurônios estabeleçam comunicações entre si, pois somente a partir da formação das redes neurais torna-se possível o aprendizado. Então, nesta animação, nós estamos conseguindo ver mais ou menos como é que se dá esses prolongamentos e como eles começam a se comunicar com os seus vizinhos.